Vamos meditar, querido, numa palavra. Louvado seja Deus, qual o Senhor propôs ao meu coração, para que nós possamos nesta noite engrandecer o seu santo e bendito nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu gostaria que a amada igreja abrisse a Bíblia Sagrada no mesmo livro de Isaías. Aleluia. Agora no capítulo de número 41. Aleluia. Louvado seja Deus. No início do culto nós abrimos a Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 9 e lemos o versículo de número 6 na abertura do culto. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Agora Isaías no capítulo 41. Louvado seja Deus. Eu quero ler somente o versículo 10. Glória a Jesus. Aleluia. Para nós engrandecermos ao Senhor e recebermos a sua palavra nesta noite. Amém? Glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Amém, amados? Glória a Jesus. Pode se assentar, meu amado irmão, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o tema desta nossa mensagem, desta noite, é presença, força e sustento de Deus. Amém? Presença, força e sustento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, amados em Cristo, incertezas, medos, desafios, sempre fizeram parte da vida humana, fazem parte da nossa vida, fazem parte dos nossos dias em tudo, Aleluia, porque afinal o futuro ele é incerto, em muitos dos seus aspectos, e muito mais agora ainda que nós vemos que nesses finais de tempos, nesse tempo em que a gente bem sabe que se aproxima a vinda do Salvador, do Cristo, para buscar a sua igreja, e nós, a humanidade, tem vivido esses dias, de muitas aflições, amém, amados? Nós sabemos que muitas vezes as pessoas, aparentemente, elas mostram segurança, elas mostram firmeza, elas mostram confiança, mas internamente, no profundo, muitas estão amedrontadas, elas estão, aleluia, com o seu emocional abalado, muitas pessoas estão fragilizadas, estão assustadas, porque os tempos estão difíceis, incerteza existe em todas as áreas. Hoje é um dia de Natal, na véspera do Natal, é um momento para ser de alegria, é um momento para ser de comunhão, mas para muitos não é este o momento. Este momento para muitos é o momento da carnalidade, é o momento da festa, da bagunça, é o momento de vidas se perderem, é o momento de acontecerem tantas atrocidades neste mundo, porque as pessoas estarão festejando, e muitas pessoas estão aparentemente bem, mas por dentro sentem medo, por dentro estão assustadas, porque não sabem, não conseguem caminhar numa rua escura, tem medo de horário, porque o medo toma conta, a situação do mundo toma conta. Amém, queridos?
elas estão abaladas, né? E louvado seja Deus. Nós sabemos, querido, que o próprio Senhor, o nosso Deus, Ele quer nos falar hoje, amém? Que nós precisamos vencer o medo, que nós precisamos confiar na presença ativa do nosso Deus. Nós precisamos ter renovado esta confiança que Deus, o Senhor, Ele está conosco. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que zela de nós. É o Deus que cuida da igreja dele, amém? Aleluia. Quando nós olhamos para este capítulo 41 de Isaías, o Senhor nosso Deus, Ele fala através do seu profeta, porque Israel, ela estava enfrentando medo, Israel estava passando por uma grande opressão, Israel estava sofrendo ameaças do exílio, Israel está no momento crítico, o povo está passando por uma grande adversidade, e, aleluia, Deus sabe bem o que este povo está passando, porque nós sabemos, queridos, que foi o próprio Senhor, o próprio Deus, Ele mesmo, que permitiu o cativeiro do povo de Israel. Então Deus sabe que este povo haveria de passar por esta aflição, e quando Deus olha para o coração do seu povo, e vê como eles estão se sentindo, Deus sempre vinha com uma palavra para poder encorajar, uma palavra para poder fortalecer, uma palavra para poder abençoar o coração, um bom ânimo para o seu povo, ainda que no cativeiro, ainda que sofrendo, porque cativeiro é lugar de ameaça, é lugar de opressão, não é um resort. Eles não estavam na Babilônia, eles não estavam no resort, num paraíso, eles não estavam no lugar de descanso, eles estavam no lugar de opressão, sendo tratados como escravos, louvado seja Deus, aleluia. E agora, queridos, nós vemos que nesta mensagem, esta palavra do Senhor através do profeta Isaías, e no cerne desta mensagem, o tema central desta palavra está nesse versículo 10, qual nós lemos, no qual o Senhor disse: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Foi o próprio Deus que no versículo 8 ele disse: Israel é meu povo, Israel fui eu que elegi, Israel fui eu que escolhi, aleluia. Então o próprio Senhor está dizendo agora, nesta palavra, dando ânimo para o coração do seu povo, aleluia. E esta mensagem, queridos, ela continua atual, aleluia. Por quê? Talvez nós tenhamos que desmistificar algo que sempre foi pregado, e nós não podemos desmerecer e tirar crédito sobre isso, porque nós sabemos que está afirmado numa grande verdade, porque muitos dizem, que existe um não temas, ou similar a isto, de 365 vezes na Bíblia Sagrada, e os estudos atuais mostram que, na verdade, não é este o número, é bem menos. Mas, porém, nós não podemos ignorar jamais que o Senhor Deus, Ele todos os dias da nossa vida, da nossa existência, para quem o serve, para quem o adora, para quem o glorifica, para quem é temente a Ele, para quem busca a sua presença, ora, fala com Ele, aleluias, tem essa comunhão, cada dia da sua vida, ele escuta o próprio Deus falando com ele: não temas, aleluia. Cada dia da nossa vida, Deus está falando conosco, amado.
Nós levantamos pela manhã, sabemos que o dia vai ser de luta, sabemos que tem trabalho pela frente, sabemos que tem certeza pela frente, não sabemos o que vai acontecer porque o futuro é incerto, mas tem uma coisa, Deus está falando ao coração dos filhos, e Ele diz: não temas todos os dias da nossa vida. Você crê? Diga glória a Deus, diga aleluia Jesus, amém? Aleluia. Mas vamos olhar para algumas características, destas promessas de Deus, porque a promessa do Senhor não está especificamente somente no versículo 10. Nós vamos olhar para os versículos de 8 a 13, amém? Aonde há promessas do Senhor, e nós aprendemos muito com isto, somos abençoados, edificados pela palavra de Deus, amém, queridos? Aleluia. A primeira característica dessas promessas é que Deus nos lembra quem somos. Deus, Ele nos lembra, Ele nos faz lembrar quem nós somos, amém? Versículo 8 e 9, está escrito assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, amado? Então Deus, Ele nos lembra quem nós somos, amém? Aleluia. Veja, amados irmãos, Deus disse: Israel, meu servo, meu escolhido, descendência de Abraão, meu amigo, aleluia. Veja, queridos, que antes mesmo de Deus declarar os seus propósitos aos seus escolhidos, Ele os faz lembrar quem eles são, Ele faz eles lembrarem qual é a sua identidade. Deus tem promessa, Deus tem propósito, mas primeiramente saiba quem você é meu, você é escolhido meu, fui eu que te chamei, fui eu que te elegi, fui eu que te separei, fui eu que fiz esta obra na sua vida. Então saiba quem você é, primeiramente, porque Deus tem propósito para a sua vida, amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, falando sobre o patriarca Abraão, porque fomos eleitos, e é o que Deus está dizendo nesse texto de Isaías, em Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 a 3, está escrito: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, queridos, que Deus estava afirmando, Ele estava afirmando: vocês foram escolhidos por causa da minha bondade, vocês foram escolhidos por minha graça, porque desde quando eu chamei e separei Abraão para ser o pai de nações, o pai de multidões, aleluia, foi a partir deste momento que eu vos escolhi, foi a partir deste momento que eu vos elegi, que eu vos separei dentre os povos da terra para serem meus. Louvado seja Deus. Você está vendo, amado? Veja que Deus disse, e Deus diz: Abraão, que é meu amigo, né? É isso que está dito na palavra, aleluia. Abraão, que é meu
amigo. Amados, quando nós olhamos para a Bíblia, quando Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, ele está falando sobre fé, né? Aleluia. Ele afirma aquilo que marcou a identidade de Abraão. E o que marcou a identidade de Abraão foi justamente a sua fé, e foi as suas obras. Quando olhamos para os versículos 22 e 23, está escrito: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Aleluia. As obras pela fé, e a fé aperfeiçoada pelas obras. Aleluia. Pelo que Abraão, ele foi chamado o pai da fé, como está escrito lá em Romanos capítulo 4, né? Aleluia. Foi chamado o pai da fé, porque ele teve fé para ouvir Deus, para fazer a vontade de Deus e executar as obras. E quando ele executa as obras, a fé dele é aperfeiçoada. Aleluia. Então é isto, eu tenho fé, mas quando eu faço obras, aleluia, estas obras aperfeiçoam a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E eu faço as obras, porque a obra, ela sem fé é impossível agradar a Deus, não é assim? Amém? Mas quando eu faço, eu tenho fé, aí Deus diz, pela palavra, mostra essa tua fé através das tuas obras. Aleluia. Aí você faz as obras, e a fé cada dia mais, ela é aperfeiçoada. Louvado seja Deus. Aleluia. Você está entendendo, amada igreja? Olha a identidade daquele que é o pai da fé, está sendo exposta aqui. O Senhor fazendo menção, o Deus vivo usando o profeta e dizendo a respeito dele, a sua identidade. Ele está lembrando, olha quem você é. Aleluia. Deus falou sobre a identidade da igreja, a identidade dos santos, né? Dos cristãos, através de Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito assim, ó, Pedro disse assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta é a identidade da igreja do Cristo. Aleluia. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Aleluia. Você está entendendo, amado? Coisa gloriosa. É a igreja do Cristo. Aleluia. Um povo escolhido por ele, descendente também pela promessa do patriarca Abraão. A mesma descendência por causa da fé em Cristo, por causa da descendência, aleluia, que o próprio Cristo nos elegeu, amém? Aleluia. E reconhecendo, amado, a nossa identidade, né? Nós entendemos que nós podemos enfrentar quaisquer circunstâncias através da fé. Nós podemos enfrentar, nós podemos lutar, nós podemos vencer através da nossa fé. Aleluia. No versículo 9 que nós lemos, ele concluiu dizendo: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Foi isso que Deus disse. Tu és meu servo, tu és minha serva, fui eu que te escolhi, eu não te rejeitei. Você está entendendo, amado? Aleluia. Então isso aí é motivo para nós entender que nós podemos enfrentar circunstâncias adversas através da nossa fé. E não só enfrentar, amada igreja, nós vencemos através da fé.
aleluia. Você pode adorar o Senhor nesta noite, você pode glorificá-lo, porque Ele é digno, e a honra e a glória é para Ele, aleluia. Então esta é a primeira característica, Deus nos lembra quem somos, amém? A segunda característica dessas promessas, a promessa extingue o medo, a dúvida, e é justamente esse versículo 10, que nós lemos, né? Qual nós já lemos, vou retornar a ler, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, amém? Aleluia. Amados, somente neste versículo 10, nós temos aqui um combo, é um pacote, né? Esse versículo 10, ele vem recheado. Aqui nesse versículo 10, querido, existem 5 promessas de Deus aos seus filhos, 5 promessas de Deus à igreja, 5 promessas poderosas. É o Deus vivo falando conosco, amém? A primeira promessa, o Senhor diz: eu sou contigo, amém? Eu sou contigo, aleluia. O Senhor está dizendo: a minha presença estará com você, estará em você, a minha presença. Ele está dizendo: eu sou contigo, eu estou dentro de você, eu estou ao teu lado, eu estou sobre, eu estou embaixo, eu estou na frente, eu estou atrás, eu guardo, eu cerco a tua vida, a minha presença estará com você. Você está entendendo? Em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus, ele diz: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele disse isso, ele disse: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês até o fim, amém? Jesus, Ele nos deu essa promessa. A promessa é para a igreja, a promessa é para o seu povo. Deus está falando por Isaías também, mesma coisa, aleluia, porque nós somos portadores das promessas. Está na palavra, é minha, é tua, é da igreja. A promessa, eu sou contigo, é a primeira promessa, amém? A segunda promessa, o Senhor diz: eu sou teu Deus, aleluia. O Senhor diz: eu sou teu Deus. O Senhor está dizendo: nós viveremos um relacionamento, aleluia. Eu sou teu Deus, você é meu filho, você é meu servo, você é meu amigo. Eu sou teu Deus. Nós vamos viver um relacionamento, uma aliança, uma comunhão. Ele está dizendo, essa promessa é a segunda: eu sou teu Deus. O apóstolo Paulo, ele usa as palavras do que o Deus vivo falou, ao falar com a igreja em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, ele vai dizer para a igreja, reafirmando e afirmando as palavras que foram ditas pelo próprio Senhor, dizendo para a igreja: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Então é isto que Deus está dizendo: eu sou teu Deus. É a segunda promessa do versículo, amém? A terceira promessa do versículo, o Senhor diz: eu te fortaleço, aleluia, amém, igreja? Olha aí, ó, o Senhor dizendo: eu te fortaleço. Amados, não se trata apenas de força física, mas de um vigor interior.
que nos permite viver e vencer. É uma força interior. Não é o Senhor dizendo, eu te fortaleço, e você vai ficar másculo, forte, como aquele que foi para a academia e saiu de lá, depois de um treinamento intenso, forte. Não, Deus está dizendo, é a minha força que move o teu interior, o teu sentimento, aleluia, quem você é na essência, por dentro, eu movo, eu trabalho, eu faço, aleluia, na sua vida interior, esta força que eu te dou, este vigor espiritual, aleluia, essa força que você precisa. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, aleluia. E aí é Deus todo dia fortalecendo a nossa alma, e aí é Deus todo dia nos dando vigor, querido, interior, aleluia, para nós vivermos, mas não só para viver e para vencer. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Você pode adorar Jesus, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, aleluia. Quando nós olhamos para a palavra, em 2 Coríntios, Paulo escreveu assim, o Senhor dizendo para Paulo, mas é bem o reflexo daquilo que é o que Deus faz, porque Paulo, ele vai se gloriar nisto depois, ele vai dizer, eu vou me gloriar nisto, na minha fraqueza, porque eu quero que esse poder seja abundante na minha vida. Então, o Senhor disse assim por intermédio de Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, aleluia, louvado seja Deus. Tem um aperfeiçoamento do poder de Deus, porque Deus conhece as nossas fraquezas, e Ele é o Senhor que faz isto em nós. Paulo chega a dizer, eu vou me gloriar nisto, eu quero é isto, eu quero reconhecer as minhas fraquezas, porque eu quero esse poder aperfeiçoado na minha vida, todo dia, aleluia, é isso que ele declara nas entrelinhas, eu quero viver na dependência desta força, na dependência desta graça, na dependência deste poder de Deus na minha vida. Você está entendendo, querido? Aleluia. O poder de Deus é a força que revigora, é a força capacitadora, aleluia. O salmista no Salmo 28, 7, ele declarou assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, aleluia. Você está entendendo, amado? Aleluia. Isso é que Deus é para nós, e nós precisamos declarar isto. O Senhor é a minha força, não é a minha força, é o Senhor que é a minha força, aleluia. O homem cai quando ele se acha suficiente, o homem cai quando ele pensa que ele é bom, o homem cai quando ele acha que ele pode tudo, aí ele cai, mas quando ele depende da força de Deus, ele se mantém. Quando ele depende da força de Deus, ele vive e vence, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. A quarta promessa, o Senhor diz, eu te ajudo, aleluia. Ajuda é o amparo, é o trabalhar do Senhor juntamente conosco. Não é Deus trabalhando por nós só, mas é juntamente conosco. O Senhor diz, eu te ajudo, Ele não diz, eu vou fazer tudo por você. Senta aí, fica aí que eu faço tudo. Ele não disse isso, né, pastor? Ele disse isso? Não. Ele diz, eu te ajudo. Você faz, e eu caminho com você. Eu te ajudo. Eu sou a força. Eu sou a tua confiança. Eu estou junto com você. Eu te ajudo.
Aleluia. Aonde você não pode, eu te ajudo. Aonde você não tem capacidade, eu te ajudo. Aleluia. Você depende de mim, não é? Nós dependemos de Deus. Porque o dia que nós achar que nós dependemos só de nós, mais uma vez eu digo, a gente cai. Mas a gente não depende de nós, a gente depende de Deus. E Deus que nos ajude. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Quando olhamos para a palavra, Isaías também escreveu no capítulo 64, versículo 4. Ali o profeta está declarando. Ele declara dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera, mas não fica esperando de braço cruzado, não. É aquele que está juntamente com Deus, caminhando num propósito, numa aliança, numa comunhão. Aleluia. Se dispõe, faz, e Deus ajuda, trabalha, opera, porque Deus é Deus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. E a quinta promessa: e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Agora é o sustento de Deus. Agora este sustento, amado, não significa propriamente Deus colocando um alimento na nossa boca. Não é isso. Não significa propriamente Deus nos dando um marmitex abençoado, cheio, recheado, ou aquela cesta de alimento para você se fartar. Não, isso aí Deus prepara todo dia para a nossa vida. Isso aí Deus abençoa todo dia os seus filhos, e até quem não serve a Ele não falta nada. Falta para os parasitas, para os miseráveis, porque muitos desses são parasitas. E eu falo assim porque eles não querem, eles só querem depender das pessoas, querem depender dos outros. Eles não querem lutar, não querem Deus para ajudar, não quer nada. São parasitas. E tem muitos parasitas no mundo, mas são escravos do diabo também. São fracos, são miseráveis, dependentes. Mas quem ajuda é Deus. Quem sustenta ainda assim é Deus. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que provê todas as coisas. Amém? E até para esses não faltam. Aleluia. Agora, o sustento de Deus simboliza o poder, a autoridade e a justiça de Deus se movendo em ação. É isto. Aleluia. Poder, autoridade e justiça de Deus. Por que isto? Porque é para dar suporte, querido. É para dar provisão em todas as áreas da nossa vida. É Deus para trabalhar em tudo em nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas principalmente na vida espiritual. É o suporte. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. É o sustento de Deus para o seu povo. Não é propriamente alimento. É tudo. Tudo que vem da parte dele. Amém? Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, no Salmo 23, 4, o salmista Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo. O Senhor é comigo. Aleluia. Então ele está reconhecendo em todas as áreas, amém, o sustento de Deus. Amém, igreja? Então
Então, esta segunda característica, né? A promessa extingue o medo, a dúvida. Amém? Essas promessas são poderosas. E elas põem por terra o medo, a dúvida. Não tem como, né? Nós sabemos quem Ele é e as promessas que Ele nos dá. A terceira característica, louvado seja Deus. Deus neutraliza os inimigos. Deus neutraliza os inimigos. Versículos 11 e 12. Está escrito assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Aleluia. Amém, igreja? Amada igreja, por mais que os inimigos possam ser reais, né? Por mais, né? Deus está dizendo que eles não vão prevalecer. Aleluia. Podem ser os inimigos humanos, podem ser os inimigos carnais, podem ser os inimigos espirituais. Deus está dizendo, eles serão envergonhados, eles serão confundidos, eles vão voltar para trás, porque a palavra final sempre será do nosso Deus. A palavra final sempre é do Senhor, o nosso Deus. Pode se levantar o homem na carne, afrontar como um grande inimigo, mas ele vai ser confundido, ele vai retroceder e vai cair por terra. Se o adversário espiritual vir, ele vai se frustrar, vai ser envergonhado e vai cair por terra, porque Deus dá a palavra final a respeito da sua igreja, a respeito do seu povo, a respeito dos seus filhos. Ele dá a sua palavra final. Aleluia. Você está entendendo, querido? Como eu fiz menção na mensagem de domingo, né? Quando eu disse com respeito à passagem, né, ali pelo Mar Vermelho, em Êxodo 14, nós vemos que o Senhor ali, Ele falou com Moisés. Ele deu uma palavra para Moisés, dizendo a respeito do que iria acontecer. E Moisés, no versículo 13 e 14, ele vai dizer para o povo, ele vai falar para o povo, aquilo que Deus já havia dito. E Moisés diz assim para o povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. A palavra foi forte a ponto de dizer: estes egípcios que vocês viram, vocês nunca mais vão ver. Eles vão morrer todos, nunca mais você vai ver. Eles foram tragados pelo mar, a ponto de que as águas submergiram eles. Acabou-se com eles, todos morreram ali. Agora Deus diz, e Moisés falou, sabe por quê? Porque quando Deus fala com Moisés, a murmuração do povo estava grande demais. Eles começaram Faraó está atrás, mas é para nós morrer aqui agora, que o Senhor nos tirou do Egito, aquela murmuração. Agora o Senhor falou com Moisés falou para o povo, e ele terminou dizendo: e vós vos calareis. Vocês vão fechar a boca de vocês,
vocês não vão falar mais nada, aleluia, porque vocês são murmuradores, estão murmurando contra Deus, mas vocês vão ficar calados, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer. Foi isso que Deus fez. Teve que calar a boca do povo. Bom, pelo menos até aquele momento, né? E depois o povo vai murmurar de novo. O povo era obstinado, irmão. O ser humano é obstinado. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, Ele diz à igreja, por intermédio de Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 31, o Senhor diz assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. E quando nós olhamos para os versículos seguintes, existem umas perguntas que foram colocadas ali para nós refletir sobre isto. Está dizendo assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Você está entendendo, amado? Aleluia. Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? E quem é que vai ser capaz de manter essas condições aqui de acusação, de condenação, de tentar nos separar do amor de Deus? Quem é que vai? Está na palavra, é Bíblia, é a palavra do poderoso, é a palavra do Senhor Jesus à igreja, é a palavra do Senhor neste dia de véspera de Natal, aleluia, porque um filho se nos deu, um filho nos nasceu, o seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele é o Senhor. Você está entendendo, amado? Aleluia. Deus neutraliza os inimigos. Amém? E a quarta característica para nós encerrar, aleluia, Deus nos toma pela mão. Versículo 13, aleluia. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aleluias. Amém, igreja? Amados, o sentido figurado de Deus nos tomar pela mão, não significa, né? Ou melhor, significa que não é só força. Não é só força. Amém? Aleluia. É que Deus, Ele exerce em nós, sobre nós, o seu cuidado pessoal. O Senhor está dizendo: eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então Deus não está só com isto exercendo força, para nos ajudar, para trabalhar, para fazer, não é só isso que Deus está fazendo. Deus está mostrando que existe todo um cuidado pessoal. O fato de Deus falar, olha, por figura, porque alguma vez Deus já tomou você pela mão? Literalmente aí? Deus já pegou na sua mão, pastor? Já assim, algum dia chegou Deus e pegou na sua mão? Não. Fez isso literalmente? Não. Apareceu lá e pegou na sua mão? Não. Mas Ele está dizendo: eu te tomo pela tua mão. Ele está revelando, é um cuidado pessoal. Ele está dizendo: eu estou pegando na tua mão todo dia, porque eu zelo de você, eu cuido de você, eu guardo a sua vida, aleluia. Eu pego pela tua mão direita e ainda te digo: não temas, porque é eu que te ajudo. Então literalmente Deus não, Ele pode te visitar no momento de oração, Ele pode aparecer no teu quarto quando você estiver orando, Ele pode pegar na tua mão ali e dizer para você: não temas, que eu te ajudo.
Mas ainda que isso não ocorra, mesmo que isso não aconteça, Ele está fazendo isso todo dia da nossa vida. Aleluia. Porque é o seu cuidado para conosco. Ele está cuidando da igreja, Ele está cuidando dos seus filhos, aleluia. É Deus guardando, protegendo, cuidando de cada aspecto da nossa vida todos os dias, querido. Aleluia. Agora, é Deus tendo um cuidado, como se Ele estivesse nos cercando, sabe? Deus está nos cercando, Deus está nos protegendo, como eu já disse. A presença dEle, por fora, por trás, por dentro, por baixo, do lado, todo lado. É a presença dEle que nos cerca. E agora entendeu? Diz, Deus nos toma pela mão, Ele cuida pessoalmente, guardando a nossa vida, amém? Aleluia. E é justamente o que Deus faz, porque nós vemos isto, esta característica nós vemos lá no livro de Jó. Está bem relatado no livro de Jó o acontecimento. A gente conhece que a história de Jó, e no início do capítulo 1, que os filhos de Deus estão reunidos com o Pai, com Deus, e Satanás, ele chega no ambiente, entra ali, e a Bíblia diz que existe um diálogo ali, de Deus com Satanás. Viste o meu servo Jó? Então veja bem, querido, no versículo, do capítulo 1, versículo 8 a 10, está escrito assim, versículo 8: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo que tem, e a obra das suas mãos abençoaste? Veja, queridos, que Satanás está dizendo aquilo que Deus propriamente faz. E ele está dizendo: olha, você não cercou ele com uma cerca, com um muro ao seu redor? Você não cercou ele, não pôs uma proteção em volta dele, da casa dele, da família dele, dos bens dele? Você não colocou uma proteção? Tipo assim, eu estou observando, mas ele está protegido, eu não tenho como chegar, eu não tenho como atacar, eu não tenho como fazer. Você está entendendo, amado? Aleluia. Então era isso que está acontecendo, é essa característica. Eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. É um cuidado pessoal, é Deus guardando, cercando a tua vida, te protegendo. O adversário não pode chegar, ele não pode tocar, porque ele tocou em Jó pela permissão de Deus. Se ele permitir, o adversário toca. Mas se Deus não permitir, não toca. Você está entendendo, amado? Aleluia. Quando o povo de Deus caminhava no deserto, havia inimigos, todo o tempo. Havia batalhas, pela frente. E nós vemos Deus dizendo assim, em Deuteronômio 31:6: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia, agora no Evangelho, em João capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, aleluia, está dizendo assim com respeito às suas ovelhas, e ele vai dizer assim, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Você está entendendo, amado? O Senhor diz para o povo do deserto:
fica em paz. Eu estou com vocês, eu não vou deixar vocês, eu não vou desamparar vocês, eu vou caminhar junto com vocês, aleluia, a minha mão está sobre vocês. Agora Jesus, ele vai dizer para as suas ovelhas, para a igreja, para o seu povo, aleluia, essa promessa é viva, poderosa, eu lhes dou a vida eterna, aleluia, e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. É isso que Deus diz a respeito da ovelha dele. Amém? Louvado seja Deus. Então, amado, a segurança do cristão, ela não está na ausência de lutas, mas ela está caracterizada sempre pela constante presença de Deus com seus filhos. Não adianta, querido. Nós podemos ter muita incerteza, medo, né? O que será do futuro? O que será? Nossa, essa política está terrível. É lei em cima de lei, prejudicando o povo. É tanta coisa, esfolando os brasileiros, esfolando todo mundo, esfolando aposentados, esfolando tudo. Os coitados estão perecendo cada dia mais. Não dando direito que tem de direito, não tem, tirando direito, está tudo acontecendo, é incerto, mas a segurança nossa, do cristão, ela não está na ausência dessas lutas, não é a ausência dessas coisas que vai te dar segurança, é a presença de Deus, porque se a presença de Deus está conosco, nós vencemos, vivemos e vencemos, e o Senhor é glorificado na nossa vida. Você crê? Você pode adorar Ele nessa noite? Se coloque em pé. Oh, bendito seja Deus.